A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Você estava com saudade de estar aqui na igreja? Se você está aqui, realmente isso demonstra o anseio que todos nós que servimos a Deus estávamos servindo a Deus em casa, de acordo com as orientações das autoridades, mas com grande saudade de poder retornar à casa do Senhor. Importante, alguém pode pensar, bom, mas Deus, Ele está em todo lugar, nós somos templos do Espírito Santo, mas nós vemos desde o início a providência de Deus em fazer um tabernáculo para o povo de Israel, depois o desejo de Davi de construir uma casa ao Senhor, e esse desejo foi concretizado por Salomão, seu filho, e o Senhor Jesus, quando esteve na sua encarnação aqui na terra, também deu grande ênfase para nós nos reunirmos, conforme Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali eu estaria no meio deles. Isaías diz que a minha casa será chamada casa de oração. E o povo de Deus não pode estar disperso. O povo de Deus tem que estar congregado para um aprimoramento, para uma ajuda, para uma edificação espiritual, para uma correção, se necessária. O povo de Deus não pode estar espalhado, mas tem que estar reunido. E nessa proposta, graças a Deus, estamos aqui reiniciando. Não sabemos o que vem pela frente, mas se as autoridades nos dão essa condição, respeitamos os decretos, porque é uma situação difícil, mas ao mesmo tempo nós sabemos que com todo cuidado podemos nos reunir, como estamos fazendo hoje, na casa de Deus, e assim alimentar as nossas almas. E esse texto que eu gostaria de compartilhar, nesse retorno, nesse desejo de servir a Deus, eu quero colocar diante dos irmãos que estão aqui presentes e também dos irmãos que estão nos assistindo através dessa live, 3 opções. Nós servimos a Deus por obrigação, por dever ou por prazer.
Como você está aqui nessa manhã? Você foi obrigado a estar aqui? Ou você sente, não, realmente é um dever servir a Deus? Ou está aqui por grande prazer? O apóstolo Paulo, ele coloca aqui, nesse capítulo 9, numa situação em que o contexto era um contexto que alguém daquela igreja estava supondo que Paulo servia a Deus por interesses materiais. E nós sabemos que muitos fazem esse trabalho espiritual com interesses materiais. E Paulo, ele estava fazendo a sua defesa, que ele não estava visando interesses materiais, mas ele estava servindo a Deus buscando um prêmio, como um atleta. Esse é o contexto de que esse versículo que foi pensado aqui, que nós lemos no início, Paulo, ele tinha esse interesse com relação à obra do Senhor, de fazer o melhor. E ele coloca, em primeiro lugar, a obrigação. Se nós estamos aqui servindo a Deus, temos que entender que também isso é uma obrigação nossa. Por que é uma obrigação? Porque existia uma dívida contra nós. Uma dívida que aqueles que são tocados pela palavra e pelo Espírito Santo vão reconhecer. Uma dívida que Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Não foi com ouro, como diz Pedro em 1 Pedro 1,18, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado para perdoar os nossos pecados. A nossa condição diante de Deus de pecadores, e agora podemos receber o perdão dos nossos pecados através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. É como se tivéssemos uma dívida no banco e uma pessoa fosse lá, quitasse a nossa dívida. Olha, agora você não tem mais dívida nenhuma. De uma certa forma, nós ficamos com uma obrigação com esse credor, com essa pessoa tão bondosa que nos ajudou num momento tão difícil que nós passamos numa situação material. É uma dívida, você não é obrigado a pagar, às vezes é um empréstimo, mas às vezes é uma questão de pai para filho, de um parente muito próximo. Não, você não me deve nada. Isso é muito comum na relação afetiva de pessoas que ajudam umas às outras. A pessoa, não, pode ficar tranquilo. Mas muito mais com o nosso Pai Celestial. É uma dívida que nós sabemos que é impagável, porque Cristo se ofereceu para nós, sendo nós ainda pecadores. Então, requer do nosso coração como que uma obrigação. Como pastor da igreja, sabendo das almas, a responsabilidade, foi-nos dado essa oportunidade de estarmos aqui, e graças a Deus,
quando recebi essa notícia, primeiro em São Vicente, vamos recomeçar os cultos, vamos deixar a igreja aberta. Ninguém é obrigado a estar presente, mas muitas pessoas ligando aqui durante o horário administrativo, perguntando quando queria retornar. Então essas pessoas sentem essa obrigação. E nós vivemos em um período em que o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Nós somos comparados a brasas vivas. Você vai fazer um fogo, você não pode deixar aquela brasa sozinha. Para existir o fogo, precisa colocar outras brasas. E nós somos como, cada um de nós, é como Paulo, quando chegou naquela ilha de Malta. Eles estavam com frio, estavam naufrágio, e eles acenderam uma fogueira para se aquecer. E qual foi a providência deles? Pegar gravetos, onde foi Paulo picado por uma cobra venenosa. Isso significa, cada um de nós temos que pegar uns gravetos, e nós somos esses gravetos na mão de Deus. E quando nós estamos reunidos, o fogo do Senhor está no nosso meio, aleluia, nos aquecendo o nosso coração, como Jesus, depois de ressuscitado, voltou com aqueles 2 discípulos para o caminho de Emaús. E depois que Jesus se apresentou àqueles 2 discípulos, quando o Senhor se ausentou deles, ao partir o pão, eles falaram um com os outros: como a gente vinha caminhando e como aquecia, ardia o nosso coração, aleluia. Quando estamos juntos, o coração é aquecido pela presença do Espírito Santo. Então, nós temos essa obrigação de não deixar que o nosso coração se esfrie. Como eu dizia, Paulo dizia que nos últimos tempos, muitos esfriariam no amor, na fé. Tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo desse. Um tempo que se exige um isolamento. Mas até quanto isso vai interferir na vida espiritual? É uma grande preocupação que eu tenho, porque esse isolamento faz com que haja um distanciamento das pessoas. Como é que nós podemos viver uma vida cristã distanciados uns dos outros? É um momento difícil, é um grande teste da nossa espiritualidade ou não. Eu vejo nesses dias que nós estamos passando. Nós recebemos o pagamento de uma grande dívida que nós tínhamos com o Senhor. Veja um texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15, para nos dar uma dimensão dessa dívida que nós temos com Deus. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira
nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É uma dimensão espiritual de uma magnitude tão grande, que muitas das vezes na nossa natureza humana e até espiritual, nós não compreendemos como nós podemos agora, diante de Deus, termos essa comunhão maravilhosa, que Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós, agora nos deu esse grande privilégio de estarmos na sua presença. Oh, meu coração, agradeça sempre a Deus. O que nós estamos fazendo não deixa de ser uma obrigação, sim, porque ficamos tanto endividados com relação a Deus na providência de Cristo Jesus, como o salmista diz no Salmo 116, uma palavra muito profunda: que darei eu? Que reconhecimento maravilhoso! Eu fico emocionado quando vejo a percepção dos salmistas. Ele dizia, Salmo 116, versículo 18: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta: o que você pode dar para Deus? Será que Deus quer coisas materiais nossas? E ele responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Aleluia! Aleluia! Nós fomos batizados um dia, levantamos a nossa mão para Jesus. Eu te reconheço como meu Salvador. Um dia fomos batizados. Você promete seguir a Jesus todos os dias da sua vida? É um voto. Sim, prometo. Aqueles que são consagrados, separados para um ofício, para um ministério na casa de Deus, no reino de Deus, estão cumprindo com esta obrigação? É uma grande indagação que nós devemos fazer, cada um de nós. Segundo ponto, servir a Deus é um dever, obrigação, dever. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Um dever que ele sentia, sou devedor. O sentimento que o impulsionava a sair de um marasmo, de uma acomodação, mas estar ativo, não um ativismo, mas algo que vem dentro do seu espírito, o Espírito Santo movendo as suas entranhas para esse dever. O dever que se expressa responsabilidade,
faz parte da vida de quem almeja a vitória. Então, aquele que almeja a vitória, ele tem esse dever na parte da sua vida. E nós, em primeiro lugar, devemos honrar a Deus. Hoje, o que mais nós vemos nas mídias são o ateísmo. São pessoas filosofando, dando as suas opiniões, achando que o homem é um Deus, tirando a reverência, o dever, o reconhecimento que nós temos um Criador e nós temos um Redentor. Então, desde o início, veja comigo Deuteronômio, capítulo 26, versículo 18, o que a palavra de Deus nos diz com relação ao intento de Deus. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo, seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Quer dizer, Deus estava dizendo ali para o seu povo Israel que era um povo seu, próprio. Algo que aqueles que são pai, mãe, sabem, esse é meu filho. Mas até que ponto ele é o seu filho? Quem é pai sabe disso, né? Se aquele filho te honra, te respeita. Então, Deus, Ele está dizendo que aquele povo é a sua possessão, aquele povo é o seu tesouro. Pedro repete isso em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido. Então, uma possessão, é isso que nós devemos entender da parte de Deus. Nós somos como tesouros reais para Deus. Estivemos vendo ontem o enterro daquele príncipe lá na Inglaterra, quantas honras. Quanto mais para Deus. O tesouro dos homens são o quê? Coisas materiais. A pessoa fica feliz. Puxa, comprei a minha casa própria. Comprei o meu carro. Outro dia um irmão ficou feliz porque ele conseguiu comprar um carro zero. Sempre, a maioria compra carro usado, né? Velhinho. Comprou um carro zero, aquilo deixou ele feliz. E realmente tem o seu valor. Então os tesouros dos homens são coisas materiais. Mas e o tesouro de Deus? Quais são os tesouros de Deus? Os tesouros de Deus são os seres humanos. É você. É um tesouro para Deus. Então, aqui está dizendo que hoje o Senhor te fez dizer que lhe será por povo seu próprio. Então, é um dever servir a Deus. Um dever servir aos pais, enquanto eles estão vivos. Mateus capítulo 19, versículo 19, o Senhor fala sobre isso. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
nós devemos servir, apesar de nossas preferências políticas. Nós temos aqui no Brasil um dia para escolhermos, mas nós devemos servir às autoridades constituídas. É um dever nosso. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Então, isso é um dever. Devemos agir com a ética, devemos amar, devemos servir uns aos outros, cumprindo todos os deveres que a Bíblia nos ensina, para que possamos conquistar algo seguro e duradouro. Então isso é muito importante. Algo que realmente vai fazer a diferença. A obra de Deus até pode ser encarada por alguns como um dever, pois de fato somos mesmos devedores de Deus, mas esse ainda não é o real motivo que o Senhor da ceifa almeja encontrar no coração de seus servos, quando esses realizarem a sua obra. Então o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Veja comigo João capítulo 12, versículo 26. O que o Senhor Jesus disse a respeito do nosso serviço a Deus: que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aleluia! E Eclesiastes, um texto muito conhecido de todos nós, termina dizendo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Será que você chega a esse nível de entender que é uma obrigação, é um dever de servir a Deus? E por último, nós podemos ver o prazer, algo que é deleitoso, agradável. E aí nós vamos para o Salmo 112, versículo 1. O salmista tinha esse grande prazer. Louvarei ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Que coisa maravilhosa. É um prazer espiritual. É um prazer que não acaba. Não é um prazer deste mundo, mas é um prazer que enche a alma. É algo prazeroso, em que Deus considera o seu povo e a sua terra um prazer, ou seja, muitos atrativos à sua vista.
Aqui fala de uma pessoa abençoada, considera os mandamentos de Deus prazerosos, atrativos, deleitosos, agradáveis e desejáveis. Então, é uma maravilha quando uma pessoa serve a Deus dessa maneira. É como Jesus, quando falou lá no Sermão do Monte, ele começou as suas chamadas bem-aventuranças, né? E aqui também fala a palavra esher no hebraico e a palavra makarios no grego, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Esse sentimento está no seu coração? Esse sentimento que Deus procura em cada um de nós. Olha, meu servo, como ele me serve, não vem simplesmente por vir, mas ele tem esse entendimento. É o prazer em realizar a obra de Deus que nos faz concluir com excelência e convicção que nós tivemos uma chamada um dia e nós temos que cumprir essa chamada. Não podemos parar no meio do caminho. Por isso Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará a mim e a todos que amam a sua obra. Que coisa maravilhosa quando nós vemos uma pessoa que serviu a Deus com o senso de obrigação, de dever, mas ao mesmo tempo com um senso de grande prazer. São esses que Deus procura, filhos que sejam servos e adoradores por prazer em o ser. Salmo 119, versículo 24. O salmista, ele tinha esse senso de prazer, a lei do Senhor. Ele dizia: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Prazer. Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Em João 4, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, Jesus disse palavras profundas para aquela mulher. A hora é chegada, o dia vem. João 4, 23. Agora é. Vamos ler esse texto que é muito importante. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é. Quer dizer, fala de presente e futuro, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Um prazer, Deus sente prazer, Deus está com prazer de saber que nós o estamos servindo com todo o nosso coração. Deus espera que tenhamos prazer em servir uns aos outros, como estamos fazendo aqui, cada um contribuindo para que esse trabalho prossiga, apesar de todas essas
interferências. Mateus 24, 46, diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, para que assim tenhamos a recompensa do justo. Mateus 25, 21 diz: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que maravilha, né? Quando nós estamos aqui retornando, anunciando o Evangelho, prestando um culto a Deus, junto com os nossos irmãos, é algo que nos deixa muito feliz nesta hora, de poder retornar à casa do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela abertura da Tua casa de oração, onde a entrada é franca, onde todos podem entrar e Te cultuar, na beleza da Tua santidade. Obrigado, Senhor, por essa abertura, pela presença dos irmãos que estão aqui e dos irmãos que estão nos assistindo. O nosso coração sente essa obrigação, ó Pai, por essa grande dívida que nós temos para com o Senhor, esse dever de Te servir, de sentir que nós somos devedores, que nunca vamos poder pagar essa dívida, mas estamos aqui com esse desejo, esse dever de Te adorar na beleza da Tua santidade, sentir o grande prazer de estar na Tua presença, onde o Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos, ali eu estaria no meio deles. Podemos sentir a Tua presença nesta hora, Senhor, que nos aquece, que nos anima, que nos dá força para prosseguir nesta caminhada, nesse panorama tão incerto. Ó Deus, mas nós confiamos em Ti, na nossa peregrinação, na nossa jornada aqui por este mundo, e graças a Deus, nós sabemos que ao partir deste mundo, nós estaremos para sempre nas mansões celestiais, com Cristo Jesus e todos os amados Teus. Abençoa cada vida que está aqui agora, cada vida que nos assiste através dessa live, que possam sentir como Paulo sentiu esta obrigação de estar servindo ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.